Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Queremos poder um dia nos levantarmos e ver o céu se abrir, Jesus Cristo voltar. Não encontraremos o nosso Deus, o nosso Cristo, e estaremos com Ele por toda a eternidade. O meu pedido a Deus nessa manhã é que aonde você estiver nesse momento, que as janelas e as portas do céu estejam abertas e caia sobre você bênção sem medida e a sua vida venha a ser ricamente abençoada pelo Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Sofonias, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. A palavra de Deus está repleta de orientações vindas do céu para a nossa vida, para a nossa geração. Em algum momento, quando nós abrimos a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, já me deparei com inúmeras pessoas dizendo o seguinte: o Antigo Testamento está repleto de um Deus irado, de um Deus bravo, que está disposto a ferir os seus filhos que estão nesse mundo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, ou os nossos olhos não se abrem para enxergar um Deus pessoal, um Deus de amor, que faz um convite aos seus filhos para que construam um santuário, para que ele possa habitar no meio do seu povo. Observamos que esse Deus, ele quer construir um relacionamento pessoal com seus filhos. Ele quer estar perto daqueles pelos quais ele mesmo criou. Ele é tão justo, é tão íntegro, o seu caráter é tão perfeito que ele não aceita a injustiça. Ele busca viver na moralidade, na integridade pelo qual ele foi criado. E ele busca que os seus filhos vivam da mesma forma, criando condições, concedendo força para que esses filhos possam viver nesse patamar, nesse ideal de Deus de santidade. O profeta Sofonias abre a sua boca para falar contra a cidade de Jerusalém, dizendo que os pecados impenitentes do seu povo, esses também seriam punidos pelo próprio Deus no dia do juízo do Senhor. Eles não deveriam imaginar que os olhos do Senhor não iriam enxergar esse tipo de comportamento por parte do seu povo. Os líderes de Judá estavam tão envolvidos com o pecado que eles agiam de uma forma injusta, aceitavam suborno, mesmo que fosse uma causa dos órfãos ou de uma viúva, eles não se importavam. O que importava de fato era ganhar dinheiro e muitas vezes essas injustiças se davam dentro da cidade de Judá, mas os olhos de Deus estavam abertos para ver essas injustiças e seria o próprio Deus que iria julgar aqueles governantes infiéis. O pecado era tamanho, a corrupção era tão grande que dentro do próprio santuário de Deus o pecado já tinha sido contaminado. Os próprios sacerdotes não viviam em integridade ao Senhor. Eles já não mais sabiam fazer a distinção entre o santo e o profano, e o nome de Deus estava cada vez mais sendo menosprezado. Deus chamou os sacerdotes para que eles fossem guardiões da verdade, eles protegessem a lei de Deus, eles ensinassem o povo as verdades que estavam contidas na Bíblia. Mas eram os próprios sacerdotes que tinham desviado do caminho que deveriam seguir. Já não davam testemunho, já não viviam com integridade. E por viver longe das verdades do Senhor, eles também seriam punidos. E eles estavam sendo responsabilizados pelos erros e pelo pecado de toda uma nação. Sofonias capítulo 3, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: exterminei as nações e as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. E as suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Da mesma forma como Deus no passado tinha destruído muitas cidades cananeias, Deus também agora iria permitir que isso acontecesse com o seu povo. Deus permitiu que as cidades cananeias fossem destruídas em decorrência do seu pecado, por não aceitarem a Deus como sendo soberano sobre a sua vida, por não se manterem confiantes na mão do Senhor. Mas os israelitas tinham adquirido o mesmo comportamento das cidades cananeias, e o juízo de Deus também iria cair sobre o seu povo.
Essa profecia se cumpriu ao pé da letra quando os babilônicos invadiram Judá e Samaria e Jerusalém e destruíram toda a cidade. A cidade ficou completamente inabitável, todo o povo foi levado para o cativeiro. Apenas um pouco remanescente que ficou dentro da cidade, mas eram aqueles mais vulneráveis, idosos e pessoas enfermas e feridas que não conseguiram fugir. Foram essas pessoas que permaneceram dentro da cidade, mas sem ter condições de dar continuidade na reconstrução dos muros de Jerusalém. Antes de Deus derramar o seu juízo sobre o seu povo, Deus enviou profetas para que pudesse orientar o seu povo. Deus esperava que houvesse confissão do pecado. Deus esperava que houvesse arrependimento de vida, mas não houve mudança. Embora os profetas falassem, mas eles rejeitaram as palavras dos profetas, eles estavam dispostos a seguir o seu próprio caminho. Agora, a única alternativa de Deus, de fato, era permitir que o seu povo fosse levado para o cativeiro, fosse humilhado, e ali eles poderiam se lembrar de Deus, clamar ao Senhor, haver uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira mudança de vida. Se eles mudassem, Deus estaria disposto mais uma vez a aceitá-los, conduzi-los, abençoá-los e fazer uma nação forte. Sofonias capítulo 3, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: naquele dia não te envergonharás, nem nenhuma das suas obras com que te rebelasse contra mim. Então tirarei do meio de ti os que te exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Aqui o profeta Sofonias começa a proferir palavras a respeito do futuro, do desejo de Deus em reconstruir Jerusalém e Judá também. Deus sonhava com uma nação forte, mas Deus sonhava com um povo reavivado, com um povo reformado, com um povo completamente diferente do que ele tinha encontrado naquelas circunstâncias. Naquele momento havia uma geração que tinha ensoberbecido o seu coração, que vivia de uma forma presunçosa. Eles trancaram os seus corações para que Deus não entrasse nele. Eles estavam dispostos a viver a sua própria vida. Deus enviou os profetas e muitos profetas foram mortos e foram perseguidos. Mas Deus esperava e olhava para o futuro, e Sofonias era o responsável em proferir palavras dizendo: Deus irá habitar no meio de vocês, Deus irá restabelecer essa cidade, Deus quer construir um povo forte para que continue a representar o seu nome. Enquanto o povo de Deus esteve no cativeiro babilônico e no cativeiro assírio, eles foram impedidos de cantar. Não havia motivação, não havia alegria. Eles estavam escravizados. Mas o profeta Sofonias falava para aquela geração: quando houver uma verdadeira mudança, quando houver uma verdadeira entrega a Deus, haverá júbilo nos lábios, haverá alegria. Vocês terão satisfação em correr para a casa de Deus, entregar as suas ofertas, os seus dízimos e sua expressão de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Esse mesmo Deus que mora dentro do templo, ele vai se alegrar, ele irá abençoar o seu povo e ele continuará a habitar no meio de todos os seus filhos. Querido amigo, quando nós agora nessa manhã concluímos o capítulo 3 do livro de Sofonias, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. A cidade de Jerusalém, querida por Deus, pelo fato de desobedecer às ordens do Senhor, essa cidade não foi poupada. Embora fosse a cidade querida do Senhor, ela não foi poupada. Nós precisamos entender uma grande verdade para os nossos dias. Não é porque Deus hoje tenha nessa terra o seu povo, e se esse povo desviar das vontades do Senhor, que esse povo também não possa ser punido. Deus espera que os seus filhos vivam em fidelidade. Deus espera que os seus filhos vivam em santidade e integridade a Deus. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção do Senhor, mas aqueles que negligenciam em viver de acordo com a vontade do Senhor, receberão o juízo de Deus nas suas vidas. A vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra não tinha apenas um propósito de conseguir levar pessoas a viver uma vida em fidelidade a Deus, mas a vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra tem como objetivo também de vindicar o caráter íntegro, santo, justo do nosso Deus. Quando Jesus Cristo colocou os seus pés nessa terra, ele viveu em santidade, ele viveu em justiça,
mas ao mesmo tempo ele estava revelando o amor, a graça, a misericórdia do coração do Pai. Jesus amou os pecadores, Jesus sentiu compaixão daqueles que estavam sofrendo, Jesus agiu com misericórdia, Jesus agiu com graça para com os seus filhos que estavam envolvidos no pecado. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava morrendo, é Ele mesmo que olha para os seus filhos que estavam nessa terra e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Existe uma maior declaração de amor, de graça por parte do céu para com os seus filhos do que essas palavras que Jesus proferiu na cruz do Calvário? Creio, amigo, que eu e você, a cada dia que vivemos nessa terra, nós precisamos amar a esse Deus, entregar o nosso coração, viver cada vez mais em função do céu do que em função dessa terra. Querido Pai, entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma a nossa vida, guia os nossos passos, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.